Oi, gente, esse é o vídeo de luto que eu prometi para vocês aqui no Instagram e também vou deixar ele no YouTube, né, para que vocês possam sempre acessar quando tiver um caso de luto dentro do consultório, tá? Então, o tema luto perinatal é um tema extremamente sensível, né? É um tema que a gente não consegue encontrar em diversos locais esse amparo, esse cuidado, né? Até mesmo a literatura traz poucas coisas para a gente sobre esse tema. Porém, né, precisamos estar sempre atentas e atentos ao luto perinatal, a possibilidade de perda e a morte em si, tá? A vivência dessa família do luto. Então, eu recebi muitas dúvidas do tipo: e agora? Minha paciente perdeu um bebê, o que que eu faço, né? E o pai? O que que a gente faz com o pai nesse meio todo? Então, assistam esse vídeo com calma, anotando tudo que eu vou trazer, que é bem importante, e eu espero de verdade que seja muito esclarecedor para a sua prática, tá? Quando a gente vai falar de luto perinatal, a gente vai falar de um luto não sancionado, um luto que ele socialmente ele não é reconhecido. É como se as pessoas não tivessem uma clareza do quanto é doloroso perder um filho, né? Então usam frases do tipo: "Ah, mas você é nova, logo você vai ter outro, você é novo, imagina, vocês são novos, jovens, foi porque Deus quis, né? E se Deus quis assim, só cabe a você aceitar." Então, esse tipo de fala é muito comum nesse processo do luto e traz muito sofrimento. E além do sofrimento, traz uma sensação que é importante que nós, profissionais da saúde, em especial da saúde mental, tenhamos um entendimento maior, que é a sensação de não reconhecimento, não pertencimento, como se eu não pudesse sofrer pela morte de um filho, né? Então, quando um casal perde um filho, seja um aborto, uma morte fetal ou uma morte neonatal, ou mesmo uma morte, né, infantil mesmo, mas ainda pequeno, as pessoas tentam confortar de muitas formas. E esse conforto é como se dissesse assim: olha, você não pode sofrer. Imagina, você tem que aceitar. Você ainda tá sofrendo, né? Eu até ouvi de uma paciente uma vez assim: nossa, mas ainda tá sofrendo? Já tem 5 meses, você ainda tá sofrendo, né? Parte para outra. E todo esse processo precisa ser cuidado dentro do consultório, precisa ser cuidado dentro da nossa prática clínica da psicologia. Então, quando a gente vai falar da psicoterapia do luto em casos de luto perinatal, uma coisa que é bem importante é a gente dar espaço para a vivência da dor. A gente coloca alguns padrões, né, pro que a gente chamava de luto patológico antes, né? E a gente coloca um padrão que hoje a gente tem 12 meses ali para poder fazer um diagnóstico, né, de um luto mais complicado, de uma desadaptação ao luto. Porém, é muito importante que você saiba que cada paciente sua vai viver o luto de uma forma. Vai ter paciente que vai chorar por 6 meses, né? Que não vai querer ver as pessoas, que vai se isolar do mundo, porque é difícil demais fazer esse enfrentamento. Outras pacientes e outros pacientes vão fingir que nada aconteceu e vão tentar lidar dessa forma. A gente não pode pegar uma forma e falar assim: olha, só dá para viver o luto dessa forma. A gente precisa cuidar melhor. Será que esse casal realmente quer separar? Será que tá difícil demais, né, esse luto? O que está acontecendo? Então são coisas que a gente precisa pensar. Outro ponto que a gente também precisa pensar: esse homem, ele também sofre. Quando se fala de luto perinatal, fala basicamente do sofrimento da mulher, como se só a mulher sofresse. Porém, os homens em geral, né, no luto perinatal, eles têm uma forma diferente de sofrimento. Então, muitas vezes a mulher tá em casa porque tá de licença, né, tá ali chorando e vendo as coisas do bebê, e o homem, ele não quer ver foto, ele quer trancar o quarto, ele quer tirar as coisas do quarto, ele não quer tocar no assunto. Então, a vivência do sofrimento do homem costuma ser um pouco diferente da mulher. O que às vezes traz até conflito para o casal, porque a mulher fala:
eu tô sofrendo, parece que ele nem queria esse filho, ele não tá sofrendo, ele voltou a trabalhar, fechou o quarto, não fala o nome do nosso filho, parece que não tá nem aí, parece que não viveu isso comigo, e não é verdade necessariamente. Muitas vezes é um processo de luto, né, enfrentado de uma forma diferente da sua. E eu falo muito para as minhas pacientes, olha, ele tá vivendo luto, só que ele tá vivendo diferente de você, né? Então, a forma dele viver o luto, muitas vezes eu não quero falar, porque quando eu falo eu sofro. E aí, trazer esse homem para o consultório é muito importante. Senta aqui, né? Vamos falar sobre essa perda. Então, quando vocês me mandam assim, principalmente na caixinha do Instagram, né? Luzia, como que a gente trabalha o luto no homem? Dando espaço para falar. Então, falar da forma dele. Às vezes, falar da forma dele não é escrever uma carta para esse filho, porque ele não está acostumado com escrever carta. Às vezes, falar da forma dele não é um ritual que a gente costuma fazer, né? Às vezes, ele não vai acender uma vela, por exemplo, mas ele vai falar do que ele está sentindo, ele vai falar de como foi voltar ao trabalho, de como está sendo ver essa mulher sofrendo dentro de casa. Isso também é expressar o luto. Então, muitas vezes a gente cai no erro de, para viver o luto, você precisa acender uma vela no dia que faz um mês que o bebê morreu, e aí precisa escrever uma carta, e aí você precisa... E a gente coloca várias tarefas que são super bacanas, dependendo do contexto. E esse homem, ele não se inclui, porque ele não gosta disso, ele não quer fazer isso, ele não está acostumado a fazer isso, e ele não vai fazer isso. E aí, se a gente não dá uma livre expressão, o que é o ideal, né, a gente acaba que não atinge também os nossos objetivos terapêuticos com esse pai, tá? Um outro ponto importante é que a gente vai ter algumas tarefas, né, ao longo desse processo do luto vivenciado. E aí essas tarefas, como eu falei, não são rígidas, tem que fazer dessa forma, né? Então, por exemplo, quando a gente aceitar a realidade da perda. Aceitar a realidade da perda, para algumas pessoas, pode demorar uma semana, para outras podem demorar 2 meses, 3 meses, para olhar e falar assim, realmente, meu filho não vem para casa. Algumas pessoas passam um bom tempo falando, nossa, eu tenho a sensação de que eu vou no hospital buscar, sabe? Então, aceitar a realidade da perda é a nossa primeira tarefa do luto. Sem aceitar a realidade, não é aceitar a perda, não é falar assim, ah, eu entendi que Deus quis. Não é isso, é aceitar que esse bebê morreu e que ele não vai estar no quarto. Se você entrar no quarto, ele não vai estar no berço. Se você conversar com a sua barriga, você não está conversando com esse bebê na sua barriga. Esse bebê não está ali, tá? Então, aceitar essa realidade da perda é a nossa primeira tarefa. Algumas vão ser mais rápidas, outras vão ser mais demoradas, né? Uma outra tarefa bem importante que a gente tem é fazer esse casal entender, né? E aí eu vou falar o casal, mas pode ser uma pessoa só, né? Se não for um casal, entender como é a vida agora sem essa pessoa que morreu, sem esse bebê. Então eu fiz vários planos, eu fiz quarto, ou nem cheguei a fazer quarto ainda, mas pensei na escola, pensei em várias coisas. E agora, como é que vai ser a minha vida sem esse bebê, né? E começar a ter um entendimento de que a partir dali a vida vai seguir sem esse filho presencialmente, né? O filho, ele sempre vai existir no coração. Ele sempre vai existir na vida desse casal. Agora, a vida vai precisar seguir em algum momento sem esse filho. E aí, entender como vai ser a vida sem esse filho, mesmo que não seja o primeiro passo de viver a vida sem o filho, mas entender a vida sem o filho é bem importante, tá bom? O casal se entrosar, né? A conexão do casal também é muito importante no nosso processo. Então, cada um vive o luto de uma forma, porém é possível compartilhar o sofrimento e compartilhar também as superações posterior ao luto, tá? Então, a gente vai trabalhar bastante que esse casal se converse, que esse casal esteja junto, que esse casal se abrace, que esse casal entenda como o outro está vivendo esse luto, né? E por fim, claro, nesse processo é dar continuidade à vida, então seguir a vida, né, sem essa criança, que é muito difícil, e também criar laços duradouros. Laços duradouros, gente, eu costumo dizer assim, são essenciais para não ter a sensação de que eu estou abandonando o meu filho, de que meu filho ficou para trás e agora a minha vida é linda e maravilhosa. Laços duradouros
são, por exemplo, quando a gente consegue dar um nome para o filho, quando a gente consegue aceitar que esse bebê veio para essa família, ele só não está mais aqui com a gente, mas ele veio. E aí a criação de laços duradouros faz com que o casal entenda: a gente vai ter que viver a nossa vida, a gente vai ter que seguir a nossa vida, porém a gente não está deixando o nosso filho para trás, a gente não está abandonando o lugar do nosso filho na nossa família, que muitos casais têm medo, e por esse medo eles não seguem a vida. É como se, para honrar a existência do filho, eu preciso ficar em sofrimento. Para honrar a existência do meu filho, eu preciso não seguir a minha vida, não ter outros filhos, ou então não voltar ao trabalho, ou então me isolar totalmente, mesmo depois de anos, porque senão meu filho, o espírito dele, ou as pessoas vão achar que ela tá bem demais, nem parece que ela perdeu um bebê, nem parece que ele perdeu um bebê. Então, permanecer laços duradouros enquanto se segue a vida é essencial. E essas são as nossas tarefas dentro do consultório, tá bom? Espero que você tenha gostado. Se você tá no YouTube, curte aqui o vídeo, né? Coloca seu comentário. Se você tá no Instagram, deixa aqui seu comentário também para que eu possa conversar com você.